O peso invisível das coisas que você não precisa. Você percebe que a beleza não está no novo, mas no real, que o extraordinário mora nas pequenas coisas, que o silêncio, longe de ser vazio, é o som da alma respirando, e, aos poucos, o mundo ao seu redor muda, as conversas ficam mais gentis, as relações mais sinceras, o tempo mais generoso, porque quando você se esvazia do desnecessário, começa a atrair o que tem significado. O minimalismo é um convite para viver intencionalmente, onde cada coisa, cada pessoa, cada escolha tem um porquê, onde o simples é suficiente, onde a paz é prioridade. Mas não se engane, a leveza não é constante. Há dias em que o peso volta, dias em que a mente insiste em acumular, e tudo bem, o desapego é um movimento, não um destino, é uma dança entre soltar e acolher. Às vezes você precisará se lembrar de novo, e tudo bem, cada lembrança é um recomeço. Cada recomeço é um passo a menos em direção ao ruído, e um passo a mais em direção à calma. Quando você percebe isso, entende que a leveza não é um lugar a alcançar, mas um estado a cultivar, e quanto mais você cultiva, mais natural ela se torna, você para de buscar e começa a ser. O peso invisível perde seu poder quando você o encara, ele se alimenta do medo, da culpa e da pressa, mas, com consciência, ele se dissolve como fumaça, e nesse instante você entende. O essencial nunca pesou sobre você, o que pesa é o que não lhe pertence. Há uma libertação silenciosa quando você aceita isso, quando percebe que não precisa impressionar, competir ou provar nada, que ser é suficiente, que viver já é um ato de coragem. O mundo continuará tentando te vender distrações, promessas de felicidade em forma de produtos, validação em forma de curtidas, pertencimento em forma de padrões, mas nenhuma dessas coisas preencherá o espaço que só a presença pode ocupar. Quando você entende o valor de estar inteiro em um único instante, a vida muda de tom. Tudo parece mais lento, mais nítido, mais verdadeiro. O tempo não passa, ele acontece, e você finalmente está dentro dele, não fugindo. O silêncio, antes incômodo, agora é refúgio. Ele te acolhe, te repara, te reconstrói, porque é no silêncio que você volta a ouvir a própria voz, a mesma que a pressa calou, a mesma que o medo abafou, e ela sussurra: você já tem tudo o que precisa. Essa frase muda tudo, porque quando você percebe que já tem o suficiente, o desejo deixa de ser um peso, a comparação se dissolve, a ansiedade diminui, e o coração finalmente descansa. Você começa a olhar para as coisas de outro modo, uma xícara de café quente em um dia frio, um pôr do sol visto sem pressa, uma conversa sincera, a risada de alguém que você ama, e entende que esses pequenos momentos não são pequenos, eles são o próprio significado da vida. O minimalismo te ensina a valorizar o que o excesso te fez esquecer, e quando você começa a se lembrar, o mundo volta a ter cor. A simplicidade tem um poder que o luxo jamais alcança, o poder da verdade, porque a verdade é leve, não precisa de enfeite, disfarce ou brilho, ela simplesmente é, e isso é o que te liberta. A liberdade não está em ter tudo, mas em não precisar de nada, é poder olhar para o mundo e dizer: eu escolho o que me cabe, é estar em paz no meio do caos, é caminhar sem o peso do que não é seu, e talvez esse seja o segredo, aprender a caminhar leve mesmo quando o mundo insiste em te encher de bagagens. Você não precisa carregar tudo para ser completo, às vezes o que falta não é mais força, mas menos peso, menos ruído, menos pressa, menos medo, e quando você solta o medo, descobre algo incrível. A vida cuida de quem confia, o universo tem um jeito estranho de alinhar tudo quando você para de resistir. Quando você solta o controle, as coisas fluem. Quando você solta a ansiedade, o tempo se ajeita. Quando você solta o passado, o futuro se abre. Soltar não é desistir, é confiar. É acreditar que o que é seu saberá te encontrar. E enquanto isso, você aprende a desfrutar o agora. O agora é tudo que existe. E nele não há peso, não há cobrança, não há excesso, há apenas vida, uma vida que pulsa, que respira, que te chama para sentir, e sentir é o oposto de acumular. Sentir é se permitir ser humano, e o ser humano, quando lembra de sua essência, é simples, simples e profundo, como a água que não luta para fluir, como o vento que não pede permissão para passar, como o sol que brilha sem esforço. Essa é a sabedoria do essencial, fazer parte sem precisar dominar, existir sem precisar provar, amar sem precisar possuir. E quando você entende isso, o amor também muda, ele deixa de ser apego e vira presença. Amar não é segurar, é permitir que o outro seja, é estar, mas não prender, é cuidar, mas não controlar. E esse tipo de amor, leve, consciente, livre, começa em você. Quando você se ama com leveza, não precisa mais buscar fora o que já existe dentro, a mente se acalma, o corpo relaxa, a alma sorri, o peso invisível, que antes parecia impossível de tirar, agora se dissolve no silêncio. O silêncio, ele sempre esteve ali, só esperava que você ouvisse. No fim, o minimalismo é isso,
o reencontro com o essencial, não o essencial das coisas, mas o essencial da existência. Perceber que a vida é curta demais para ser pesada, que tudo que é verdadeiro cabe na palma da mão, e no espaço entre um respiro e outro. Então feche os olhos por um momento, respire fundo, e sinta o ar entrar. O ar, invisível, gratuito, simples, o maior símbolo da leveza, ele te lembra que as melhores coisas da vida não se compram, elas se vivem, e viver é isso. Soltar o que pesa, abraçar o que é leve, e permitir que o silêncio te mostre o caminho, porque no fim, o peso invisível das coisas que você não precisa nunca foi sobre as coisas, sempre foi sobre o quanto você estava disposto a se libertar. Solte, simplifique, silencie, e descubra o poder invisível de uma mente leve.